Olá, meus amigos, tudo beleza? Tudo tranquilo? Bom, esse vídeo de hoje é um bate-papo sobre, aproveitando a série que será lançada pela Marvel, What If. Nós vamos fazer aqui um pequeno comentário sobre a origem desta série nos quadrinhos, alguns episódios também, vamos comentar aqui, vamos mostrar algumas HQs e as fases, comentar sobre algumas histórias, e aí também vamos falar sobre essas relações com a série da Marvel. Enfim, vai ser um bate-papo bem tranquilo e bem informativo. Meu amigo, vamos começar falando sobre o quê? Bom, começar, né? Dando boas-vindas para todo mundo. Já chegando com dedo no like. Se inscreva no canal, né? Caso tenha caído de paraquedas no canal Mais Pai d'Égua do YouTube. E já ativa o sino para receber todas as notificações de conteúdo bacana que nem esse que vocês vão ver agora. Ale, vamos começar do início, né, meu amigo? A gente pode começar apresentando a revista, né? Vamos dizer assim. Eu acho que é uma revista. Eu insisto em chamar de selo, mas é uma revista, né? Que é a revista What If, que já foi traduzida de duas formas no Brasil, que é o que aconteceria se, que é a forma que mais, acho que é a mais comum de você encontrar hoje nas bancas, mas ela já chegou a ser traduzida também apenas como IC, né? Então, na época, acho que foi pela editora, pela RGE. A gente vai ver direitinho aqui quando começar a mostrar as capas das revistas e tudo. E essa revista, ela foi criada em 1977 e a base dela, né, Ali? Ela acho assim, a base dela, acho que ela serviu muito como um grande laboratório, né, de experimental, de ideias e teorias do que os próprios autores da Marvel poderiam fazer sem as amarras da cronologia, né, do universo da Marvel, que o universo oficial da Marvel é o 616. Então, com base nesse pressuposto, assim, como não tinha amarra nenhuma, então, meu amigo, o céu era o limite. E, literalmente, a gente vai, né, analisando aí, vai mostrar várias capas, algumas capas, e os temas mais recorrentes, né, utilizados nessa revista, que desde 77 até hoje ela nunca parou de ser publicada. Ela já teve hiatos, né? A gente vai conversar um pouquinho também sobre isso. Ela teve hiato, lançou a primeira fase, segunda, que você vai falar, tem um levantamento, né, dos anos, das eras, mas mesmo até hoje ela continua sendo publicada. Ora pelos seus autores oficiais das sagas, ora por autores que eu acho que estão no programa de estágio, eu acho que da Marvel, né? Tanto como desenhistas como roteiristas. Eu acho que ela primeiro deixa o cara fazer um what if para saber se o cara sabe escrever uma história e depois joga ele para um título regular. Então, sabendo-se que muitos autores renomados, né, da época que escreviam as suas sagas, né, as suas séries mensais, acabaram também escrevendo o que aconteceria se, What If. Entre eles podemos citar Roy Thomas, o próprio Frank Miller também roteirizou e desenhou uma What If do Demolidor, na época que ele... Burnie, todos enfim, todos os artistas, os desenhistas famosos também, aí da era dos anos 90 e tudo mais, aí tu pode pegar toda aquela galera que foi pra Image, todos eles chegaram a fazer. Eu não me recordo do McFarlane ter feito uma, mas Rob Liefeld, Jim Lee e os outros fizeram. Talvez o Eric Larsen também, eu não me recordo dele ter feito um What If. Mas os demais, acho que todos chegaram a desenhar pelo menos uma história. Exato, e sabendo que no Brasil elas começaram, apesar de ter saído em 77 a série, né, What If, no Brasil, eu não me lembro se foi 81 ou até 80 que começou a ser publicado na RGE. E a Editora Abril começou também aliás, algumas dessas histórias na Herói da TV, né? Extinta Herói da TV, mas também saiu na Capitão América, Hulk, nas revistas seriadas da Marvel, né? Que eram da Editora Abril. Essa foi o primeiro número, né, Potter? Essa foi a primeira, meu amigo. Lançada em 77.
Ela, como eu te falei, tu tava na dúvida, né? Quando é que tinha começado? Começou em 81 e a primeira história foi publicada em 81 pela Editora Abril, na revista do Capitão América. Só que, curiosamente, essa edição, eu acho que ela é a 02. Eu acho que ela é a 02 ou é a 05, que é o que aconteceria se o Capitão América não tivesse sido congelado. E, em 82, ela foi publicada pela RGE, que, na revista Almanac Premiere da Marvel. Que, curiosamente, nessa época, pessoal, a Marvel, ela tava meio que os direitos dela estavam entre essas duas editoras, entre a Abril e a RGE. A Abril, ela só conseguiu ter exclusividade sobre todos os personagens da Marvel, acho que a partir dos anos 80. Então ficou meio que dividido. As What If, que eram do universo do Homem-Aranha, eram publicadas no Premiere, e as do Capitão América eram publicadas na revista do Capitão América, nas grandes heróis Marvel e tudo aí, por aí vai. Então foi publicado primeiro pela Abril e depois pela RGE, sendo que a primeira realmente, a publicada, né, que eu mostrando para vocês, a de 77, original americana, que conta a história, né, o que aconteceria se o Homem-Aranha tivesse se juntado ao Quarteto Fantástico, foi só em 82 pela RGE. Olha só. Para você ver como alguns heróis que a editora Abril conseguiu os direitos de publicação eram muito secundários, né? Depois que ela conseguiu os principais direitos de publicação da Marvel, né? Porque a RGE ainda detinha ainda. Enfim, foi uma treta que, inclusive, o Manuel de Souza fala no seu livro lá, O Império dos Gibis. Exato. Tem uma live, inclusive, com ele e o parceiro dele, né, que fez o livro junto, que, poxa, acho que vale muito a pena. A gente vai botar aí no card aí para quem quiser, né, quem tem saudade dessa época, ou então quem tem curiosidade, né, um pouquinho de tentar saber como é que era a batalha dessas editoras, né, para publicar esse material gringo no Brasil, e que no final das contas, né, pessoal, eu acho que se hoje todo mundo no Brasil não, mas muita gente tem acesso aos personagens da Marvel e tudo mais, cara, tudo começou com eles. Começou com a Abril, começou com a RGE, a EPAL e por aí vai. Então deve realmente a gente... Por mais que o apuro, o capricho técnico não era, né, a moda na época, eles foram publicados, né, com o papel que dava, com as cores na época, as limitações técnicas que dava. Mas, cara, foi o que fomentou os fãs até hoje, né? Para se tornarem o que se tornou hoje, né? O fenômeno que se tornou hoje, né, Alexandre? Exatamente, o desbravamento aqui da leitura dos super-heróis aqui no Brasil. Exato. Então, meus amigos, basicamente, qual era a premissa do What If? Como a gente falou, era um laboratório experimental. O que a Marvel fazia, cara, basicamente, ela a partir do ponto de vista de um personagem dela, né, muito famoso, que é o Vigia, o Atum, era através justamente dessa, que era um ser onisciente, né? Ele conseguia enxergar, ele é o vigia do nosso universo, do universo da Marvel, vamos dizer assim, do 616, e ele consegue vislumbrar também todas as possibilidades, né, das realidades paralelas de um determinado evento, caso ele ocorra. Então, com base nesse ponto de vista dele, ele te narrava justamente todo o desenrolar, todas as possibilidades, finais alternativos. E aí vai, né, Ale? Aí tem... ele adorava pegar as grandes sagas. A Marvel pegava as grandes sagas e dava finais alternativos. Isso lembrava muito, para quem é da época, né, do DVD, das locadoras, né, Ale? Saía um filme no cinema e quando saía em DVD, depois saía com os cortes do diretor ou finais alternativos, né? Isso lembra muito isso, essa pegada. Então é justamente a partir daí que a Marvel pegava as grandes sagas. A gente pode até mostrar algumas aqui, né, meu amigo? Posso mostrar? Mostra aí. Olha, aqui vem, olha, Guerras Secretas, mostrando aqui o desenrolar dela 25 anos depois. E é interessante, né, que tempos depois o mote das Guerras Secretas foi reaproveitado pela Marvel valendo, né? Mas isso a gente vai falar mais adiante aí, sobre essas influências. O que aconteceria se a Fênix não tivesse morrido? Ou desenrolar, por exemplo, o que aconteceria se os X-Men tivessem perdido na saga do inferno, né? Que eles enfrentaram aquele demônio, sim, e o clone maligno, né? Que era a Madeline Pryor, que era a mulher do Ciclope na época.
Lembrando que tu tá misturando aí um pouco as fases, né? Ah, sim. Pegou aí... Aqui, como eu tô falando, qual foi o pressuposto? Eu não quis botar em ordem cronológica, primeiro, porque são mais de 200 títulos. E segundo, eles mesmo também não obedeciam essa ordem. Podia perfeitamente uma What If dos anos 90 fazer alusão a uma história dos anos 60. Isso a gente vai mostrar também aqui. E o inverso também. E outra coisa, né? Vamos levar em consideração uma coisa. Além das grandes sagas, só pra gente não esgotar o tema aqui, ó, por exemplo, a gente tá vendo aqui, o que aconteceria, né, se os X-Men tivessem perdido a Era do Apocalipse? Ou então o que aconteceria na Dinastia M se a Feiticeira Escarlate tivesse dito, ao invés de acabar com os mutantes, ela tivesse acabado com os poderes de todos os heróis da Marvel. E assim, vamos lá. Além das grandes sagas, voltando aqui. Ela dá finais alternativos. A gente vai já chegar nessa tua revista do Conan aí, viu, cara? Que eu sabia, eu sei que o senhor é fã do cara. Aí tem, olha, o que aconteceria se o Homem-Aranha tivesse resgatado a Gwen Stacy, ou seja, se ela tivesse sobrevivido. E tem uma que ficou muito famosa, porque ela foi lançada aqui, eu me recordo, né, no Brasil, que ela foi lançada a edição do Casamento do Homem-Aranha na revista do Homem-Aranha, formatinho, da Abril, e tinha na época, né, não sei se tu te lembra, Lê, tinha a Homem-Aranha e tinha a revista Teia do Aranha. Que a Teia do Aranha, durante um período, ela fez republicações de histórias, das primeiras histórias, e também ela passou a mostrar algumas histórias do What If. Então, no mesmo mês saiu a do Casamento do Homem-Aranha e saiu na Teia do Aranha justamente o que aconteceria se o Homem-Aranha não tivesse casado com a Mary Jane. E também, para variar, né, o pessoal da Marvel ainda fez aqui, o que aconteceria se o Homem-Aranha tivesse se casado com a Gata Negra, cara. A forma, né, rapaz, como foi publicado no Brasil é que é um negócio, é um caso à parte, né? Cara, e voltando, né, ao assunto de como é que essa saga ela foi publicada, né? A revista ela foi publicada no Brasil. Além das revistas normais, ela saía pela revista Abril, acho que meio como história tapa-buraco, né, das revistas, das próprias revistas mensais dela. Quando a Panini passou a assumir o manto, né, passou a publicar os personagens da Marvel e tudo mais, ela passou a publicar pequenos encadernados. Aí ela saiu naquele selo da Marvel Especial, no 4 e 16. Aqui explorando, né, também, de novo, as grandes sagas da Guerras Secretas, Dinastia M. Aqui é uma história famosa do Quarteto Fantástico, né, o que aconteceria se o Quarteto Fantástico fosse substituído. E aqui o final da saga da volta do Uniforme Negro. Mesma coisa aqui para os X-Men. Com a história dos X-Men, com histórias da fase dos Vingadores, né? O que aconteceria se a Feiticeira Escarlate não tivesse agido sozinha naquela fase da queda dos Vingadores, que deu origem depois à Dinastia M, né, meu amigo? Isso. Cara, como falamos aqui, olha os desenhistas. Jeff Parker, que trabalhou no selo na revista mensal, Aaron Lopresti, todos os artistas aqui que trabalharam realmente na revista mensal. E, curiosamente também, ela foi publicada tanto na revista, algumas histórias soltas, tanto na revista Wizard, quanto na Wismania. No meio da revista vinha uma saga, uma história do What If. E aqui, Ale, fica uma outra curiosidade. Porque a gente falou, né, que o selo da revista, no caso, geralmente era apresentado pelo ator, pelo Vigia. Só que numa fase mais recente, que foi até comandada quando o Brian Bendis ainda era da Marvel, ele chegou a apresentar algumas histórias. Inclusive eu tenho aqui, tá aqui, saiu na Wizard Brasil, número 25 do ano 3. E tá aqui o Bendito fazendo cameo, fazendo a participação, contando uma história, uma variação do que aconteceria se a Karen Page tivesse sobrevivido, né, ao atentado, né, se ela não tivesse morrido pelas mãos do vilão, no caso do Demolidor.
que é uma história muito bacana, por sinal, também. E aqui, pessoal, de novo falando, olha, quem participa dos roteiros e tudo, aqui também, Brian Bendis no roteiro. E a arte você consegue conhecer, meu amigo? Olha, tá emulando o David Mazzucchelli, né? Mas é o Michel Lark, cara. Que com certeza ele tá homenageando, assim, a arte do Michel Lark. Ele trabalhou também no Gotham Central e tem um estilo bastante realista que, poxa, lembra bastante o Mazzucchelli. Detetivesco. Isso, casa perfeitamente, né? Cara, foi publicado aqui, olha, o que eu tenho são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 edições. Bom, pessoal, e da fase clássica, inclusive essas que eu mostrei aqui, tem a que estreou na Herói da TV, que é a do Shang-Chi. O que aconteceria se ele fosse fora da lei? Na número 27. E na número 28 já saiu o que aconteceria se o martelo de Thor fosse encontrado por uma mulher. E com certeza o Potter vai falar sobre ela daqui a pouco, assim, sobre a influência dessa história em outras sagas, inclusive acredito que até no MCU. Depois também foi lançada uma do Conan, que o que aconteceria se ele viesse para os dias atuais. Essa história eu menciono num vídeo que eu faço no canal Crônicas Iborianas, onde eu cito 3 What If do Conan, cara. Vamos botar o card aí pro pessoal também acompanhar, caso ainda não tenham visto. Perfeito. E também tem essa da Fênix, né? O que aconteceria se ela não tivesse morrido, que eu particularmente gostei muito dessa história. O Potter não gostou, nem o Wendell, mas eu gostei muito. Eu acho que ela, inclusive, é melhor do que a original. Eu acho que ela é dramática, ela é mais dramática do que a original. A original morre a Fênix, nessa aqui outras morrem. E uma interessante, que é da segunda fase já de publicação da série What If, o Demolidor matando o Rei do Crime, né? É uma versão alternativa para a Queda do Murdoch, que foi publicada na Super Aventuras Marvel número 106. Então, quem curte a Queda de Murdoch, que é uma saga espetacular do Frank Miller, tem uma história alternativa para o final dela, que foi publicada na Super Aventuras Marvel 106. E a título de curiosidade, já que nós estamos falando de Frank Miller, uma história de What If da clássica, né? A fase clássica foi da 1 até 47. Da fase clássica tem uma história que foi publicada nessa coleção encadernada do Demolidor por Frank Miller e Klaus Janson. O volume 3, na última história, ela mostra uma história que foi, olha só, minha gente, ela foi roteirizada, vocês nem imaginam por quem. Mike W. Barr, roteiro, o mesmo roteirista de Camelot 3000, e co-roteirista Frank Miller. E quem está desenhando é o Frank Miller, né? E quem está arte finalizando é o Klaus Janson. Então, uma história que é, assim, uma raridade, cara, e é muito legal o roteiro dela. Poderia até ser canônica. E o que essa história diz? O que aconteceria se, em vez de o Matt Murdock se transformar em Demolidor, o que aconteceria se ele não se transformasse em Demolidor e virasse um agente da SHIELD? Então, uma história que vem aqui de bônus nessa HQ e que vale a pena ser conferida. Continue aí, meu amigo. Meu amigo, interessante você ter falado sobre esse final dos X-Men, da história dos X-Men que você tem aí em formatinho, que é uma raridade, por sinal, que, se você reparar também, é uma das características do selo, né, da revista. Porque eu acho que até para tentar, vamos dizer assim, ratificar que as escolhas editoriais ou as decisões dos autores originais foram as melhores para o universo que os fãs estavam acompanhando, geralmente essas histórias do What If terminavam em morte, com o personagem, um final bem pessimista,
E tudo, e geralmente e o que acabava até valorizando mais as histórias que não tinham final triste, né, cara? Exatamente. Era uma história, parece que era para justificar as decisões editoriais da Marvel, né? Inclusive, muitas decisões a gente não curtia mesmo, por exemplo, Morte da Fênix e tal, a gente não curtia, mas o cara diz assim, pô, olha essa história, o que aconteceria se ela não tivesse morrido? E aí, meu amigo, vamos voltar de novo para a apresentação lá? Que tem mais capa para mostrar, cara. Então, voltando ao assunto, olha aí os finais alternativos. O que aconteceria se a Karen Page tivesse sobrevivido? Aí também, de novo, né, abordando aquelas grandes sagas. Aí nessa primeirona que a gente tá vendo aqui, aconteceria se ao invés do Capitão América ter morrido após a Guerra Civil, se o Homem de Ferro tivesse falecido? O que aconteceria se a nova gênese, né, dos X-Men não tivesse acontecido e os X-Men originais tivessem permanecido, né, na revista, à frente da revista? De novo aqui, né, eles adoravam, toda vez que tinha um álbum de casamento, eles mudavam as histórias, o que aconteceria se não tivesse casado ou não, e a mesma coisa, tanto que aconteceu com o Homem-Aranha, acabou acontecendo também no casamento do Ciclope com a Jean Grey, né, com a Fênix. Aqui também, uma coisa que era bem bacana, né, Ale? Eles também adoravam também mudar os personagens, né? Então, por exemplo, uma das primeiras histórias com essa pegada, diz que o que aconteceria se qualquer outra pessoa próxima do Homem-Aranha tivesse sido mordida, né? Ou melhor, próximo ao Peter Parker, tivesse sido mordida pela aranha radioativa. Aí nessa mesma história aparece o que aconteceria se o Flash Thompson tivesse ganhado os poderes, se o filho do Jonah Jameson, né, o coronel John Jameson, tivesse, ou se a Betty Brant tivesse também ganhado os poderes. Ou seja, e ela já teria virado a primeira Spider-Girl, né? Coisa que a gente vai falar um pouquinho mais adiante também, que tem uma what-if da Spider-Girl, da Garota Aranha, muito bacana, que ficou tão famosa que acabou virando revista mensal. A outra aqui, ó, emulando uma capa clássica, né, do Justiceiro. Exatamente. O que aconteceria se o Homem-Aranha tivesse se tornado Justiceiro? Aqui, de novo, né, aquela personagem, a Médica, a irmã do Colossus, o que aconteceria se ela tivesse, né, se tornado a Doutora Estranho, vamos dizer assim, a maior maga da Terra? E aqui, meu amigo, lembrei só de você, abordando justamente personagens em outras eras ou em outros tempos, né? Aí tem aqui duas do Conan, que aconteceria se o Conan vivesse no século XX. O que aconteceria se o Capitão América tivesse revivido? Tem duas dessas, viu, Ale? Uma nos anos 80 e outra nos anos 90. Tem duas what-if abordando esse tema. E também uma do Conan, o que aconteceria se o Conan caminhasse pela Terra nos dias de hoje. Essa, inclusive, é a história que tu tens aí em formatinho, não é? Essa aí que eu mostrei agorinha e tá lá no canal Crônicas Iborianas eu falando sobre ela. Exato. Também, mesma coisa, mudando as origens. Tem muita coisa aí. Ó, o que aconteceria se o Thor fosse criado pelos Gigantes de Gelo? O que aconteceria se o General Ross tivesse se tornado o Hulk? Ou então é essa que tu tens também, né? O que aconteceria se o Shang-Chi tivesse... Olha aí, de novo, o que aconteceria se os X-Men tivessem sido originalmente, né, criados pelo Magneto? Ou então o que aconteceria se os Vingadores nunca tivessem se reunido? E aqui uma especial, Ale, o que aconteceria se o Quarteto Fantástico não tivesse ganhado os seus poderes? Aqui ficou uma menção especial, por quê? Porque aqui ela foi desenhada e roteirizada, né, por quem, meu amigo? Você é fã pra caramba. John Byrne. John Byrne. Ó, e nessa capa aqui tá até dizendo, Byrne, e foi o Terry Austin que fez a arte final. E essa história finalizava os X-Men na época. Exato. Essa história, ela tem um apreço, né? Ela é muito elogiada por se diferir daquele tom meio pessimista de grande parte das histórias dos X-Men. Porque nessa história, o Quarteto Fantástico ele não ganha os poderes na viagem,
volta sem poderes, normal, e mesmo assim nada impede que o Topeira invada a Terra. Justamente quando o Topeira invade a Terra, o Quarteto Fantástico, que era liderado, continua sendo liderado pelo Reed Richards, ele é um inventor, tem contratos com o governo, né, de armas e tudo. Ele cria armas para enfrentar o Topeira e as criaturas dele, e vencem. E justamente por ele ter vencido, ninguém ter morrido, não ter acontecido nada ruim, os fãs estão esperando uma sequência até hoje, né, cara, dessa história. Muito bacana. Que essa história original, ela influencia a cultura pop até hoje, né? Porque não se lembra do filme Os Incríveis, né? Em que aparece lá o Topeira, lá o Topeira, exato. Os Incríveis o clima ali, para quem conhece o Quarteto Fantástico, sabe que é o Quarteto Fantástico, cara, não tem como. E aí, já que a gente tá falando de influência, Lê, olha aí, as influências, no caso, dessa revista, que na verdade é um grande balão de ensaio da Marvel, né, pra ver o que é que vingava, o que é que funcionava ou não, pra usar futuramente também nas suas histórias. Então por aí vai, olha só, nessas 3 que eu tô mostrando pra vocês. O que aconteceria se o Hulk tivesse se tornado um bárbaro? Isso aí, pra quem lê o Planeta Hulk, sabe o que é que, né, da onde é que veio. O que aconteceria se o Hulk tivesse o cérebro do Bruce Banner? Poxa, a saga do Professor Hulk, que foi até o Peter David que escreveu, né? Conhece muito bem, que inspirou, logo depois também teve a saga do Maestro. Que foi pro cinema, tá? Apareceu no MCU também, já com a cabeça... Sim, o Professor Hulk, no Ultimato, né, meu amigo? E aqui, ó, o que aconteceria se Rick Jones tivesse se tornado Hulk? Bom, a gente sabe, né, que o Rick Jones ele teve um período que ele se tornou o Hulk. Inclusive tinha 2 Hulks, né? Era o Hulk do Rick Jones, que era verde, e o Hulk do Bruce Banner, que era cinza, que na época ele era o Senhor Tirateima. E nas sequências, meus amigos, olha só, o que aconteceria se o General Ross tivesse se tornado o Hulk? E aqui, de novo, Ale, olha só quem foi que fez a história. Peter David, e que foi aproveitado depois, né? A gente sabe que depois ele acabou virando o Hulk vermelho, né? Que eu acho que a Marvel ela ficou durante uns 6 meses mantendo um mistério, né? Em quem era o Hulk. E no final descobre-se que era o General Thunderbolt Ross. Aí Wolverine, o que aconteceria se o Wolverine tivesse se tornado um agente da S.H.I.E.L.D.? E a gente sabe que isso foi explorado na saga da Dinastia M, onde o Wolverine era o Nick Fury, né? E ele comandava a S.H.I.E.L.D. nessa universo, nessa realidade paralela. E a capa do Rob Liefeld, né? E aqui, meu amigo, aquilo que a gente estava falando, olha, o que aconteceria se Jane Foster tivesse levantado o martelo do Thor? Que a gente sabe, né, que isso virou também depois, ela acabou se tornando a Thor realmente na linha regular, no canônico, né, meu amigo? Uma saga que é muito elogiada até hoje. Exatamente, e deve ir pro cinema também, né? Deve, meu amigo, vai virar. Saíram as imagens, tirando que Tora, né, para muitos, vai ser a Tora. Cara, e literalmente, né, ela vai ser a Tora, porque já viste as imagens dela, cara, como é que ela tá? Ela tá tora. Ela tá tora. Meu amigo, aqui menção especial, né, para What If 105, estrelando a Spider-Girl, né, que, meu amigo, ficou tão famosa, mas tão famosa, que acabou se tornando uma revista mensal, que entre altos e baixos, toda vez que a Marvel tentava cancelar, os fãs faziam carta, faziam barulho, pediu para não cancelar, pelo amor de Deus. E a revista durou, cara, mais de 100 edições. Até mostrei aqui a capa da edição 1 até a edição 100. E tu estavas doido para conseguir, cara, aquela... Até hoje eu tô maluco para comprar essa revista, porque ela saiu também na coletânea, numa Salvat, capa vermelha, hoje raríssima de se achar, 69, se eu não me engano, que nessa compilação tem a What If 105 e mais 6 edições da revista mensal da Spider-Girl. Depois disso, ela foi publicada também, ela chegou a ser publicada também de forma esporádica nas revistas da Abril, e também foi publicada pela Pandora Books, cara. A Pandora ela chegou a publicar alguns personagens da Marvel, algumas histórias, numa revista chamada Almanac Marvel. Durou 3 edições só, inclusive. E justamente nessas 3 edições, tem 3 edições da Garota Marvel, da Garota Aranha. Então, pra quem tem essas revistas, cara, é raridade, viu?
E qual era essa história, meus amigos? É uma realidade, é um futuro onde o Peter Parker, acontece um evento, né, um último confronto dele com o Duende Verde, e ele se acidenta e perde uma perna. No momento que ele perde a perna, o Reed Richards, do Quarteto Fantástico, ele até oferece uma perna mecânica, biomecânica, né, para ele. Só que ele resolve não aceitar a perna e tentar seguir finalmente uma vida normal. E ele tem uma filha com a Mary Jane. Por sinal, nessa realidade, essa filha deles, que é a Mayday Parker, ela é uma realidade paralela. Por quê? Porque a gente sabe que, acho que nos primeiros anos em que o Homem-Aranha estava casado com a Mary Jane, ela chegou a engravidar, mas devido aos poderes dele, ao gene dele, ela acabou perdendo a criança por incompatibilidade genética. Pelo menos essa foi a desculpa dada, né, para ela ter perdido a criança. Então gerou o que aconteceria se a bebê tivesse sobrevivido. E ela cresce e se torna a Garota Aranha. Então o personagem, e não apenas isso, né, mas criou um universo à parte, porque é literalmente como se fosse um ultimatezinho dentro de um único personagem, né? Então fez muito sucesso entre os fãs justamente por conta disso. Cara, eu cheguei a ler algumas histórias no formatinho. Eu curti demais, cara, da personagem. Até porque tem momentos em que o Homem-Aranha volta a atuar com o Homem-Aranha em parceria com ela. E que acabou também gerando, né, pessoal? Aí fica um vídeo que eu já fiz no canal sobre uma realidade paralela. A gente sabe que hoje o Homem-Aranha tá solteiro, né, Ale? Ele foi separado na marra na saga Um Dia a Mais, do Joey Quesada, né, sendo o editor, e o roteirista Straczynski, e a arte também do Quesada, em que ele separou na marra a Mary Jane. Quem quiser saber mais, poxa, vai estar no card aí o vídeo falando, e gerou uma história paralela do que aconteceria se o Homem-Aranha não tivesse se separado da Mary Jane, tivesse continuado com ela. Isso foi explorado como um spin-off de uma nova saga dos Guerras Secretas, meu amigo. Que a Marvel reaproveitou o nome, mas para fazer uma outra saga envolvendo diversas realidades, o choque de realidades, uma crise nas infinitas terras, vamos dizer assim. Então, pô, vale pra caramba aí conhecer, eu curti pra caramba essa história, e tanto que fizemos o vídeo, recomendo aí, e a Panini tá republicando agora essa fase, viu? Capa dura, né, pros leite com pera de plantão aí, né, se fazerem. E, meu amigo, uma outra, fica como uma curiosidade, é uma outra revista, eu até tenho ela aqui, cara, revista mensal, ela saiu. Eu brinco, é uma TIFF também, uma que aconteceria ser mais secreta, vamos dizer assim. Ela saiu nos Estados Unidos, né, a revista Powerless, em 6 volumes, e que abordava justamente uma realidade em que um psicólogo, ele acorda do coma, ali, e o nome dele é William Watts. Olha a parada. O cara acorda de um coma, de um acidente, ele estava 3 dias em coma, e quando ele desperta numa realidade que não existem heróis, super-heróis com superpoderes e nada, porém ele acorda com a ciência de que o universo 616 da Marvel existe. E ele encontra Peter Parker, um estudante, né, que foi picado por uma aranha radioativa, porém não ganhou poderes, pelo contrário, o braço ficou necrosado devido ao veneno da aranha. E ele encontra um advogado cego, que num acidente foi atravessar a rua, né, foi ajudar um senhor que estava para ser atropelado, ele não ganhou poderes, ficou cego, e ele encontra um ex-soldado desmemoriado, chamado Logan, que também não é mutante, sendo que ele tem ciência do universo 616, em que esses 3 personagens são super-heróis, e ele não apenas sabe isso, como sabe a identidade secreta dos mesmos. Então, nessa coisa dele conhecer as 2 realidades, ele se aproxima desses 3 personagens e tenta ajudá-los, né, da melhor forma possível, a eles voltarem, vamos dizer assim, a resgatar o heroísmo deles, que não necessariamente precisa de poder para ser despertado. Então é uma história muito bacana, que aqui no Brasil ela foi publicada, vou até tirar aqui da tela para mostrar aqui para vocês. Aqui, meu amigo. Pronto. Que aqui ela foi publicada na revista Marvel Max, também
né, em 6 volumes, que foi da Marvel Max 29 até a 34. Então, pegou aqui várias revistas e vale pra caramba. Principalmente porque, Ale, no final da história, sem querer entregar spoiler, quem ainda quiser correr atrás dessas histórias, que recomendo muito, e eu acho que, poxa, a Panini poderia, ela tá republicando, né, várias edições, várias histórias que foram lançadas na revista da Marvel Max. Essa, com certeza, é uma que valeria a pena, sabe, republicar, porque como final, isso aí eu não tô entregando, porque quem quiser ler, pode ler, que a história tem várias reviravoltas, mas no final, eu não vou contar o que aconteceu com os 3 personagens, tá? Mas no final, o tal psicólogo, William Watts, termina se olhando no espelho e descobrindo que ele, na realidade, é a versão do vigia daquele mundo, só que não tem poderes. É por isso que ele tem essa ciência. Ele conhece, né, a identidade de todos os heróis e o potencial que eles têm para fazer o bem. Então, poxa, eu achei um desfecho, cara, muito, muito, muito bacana mesmo, e que eu acho que vale a pena, cara, a galera conhecer essa revista. E aí, Ale, se tu puderes mostrar agora, já que a gente tá falando de lançamento aí, a Panini, ela anunciou, né, que agora em agosto ela vai sair um novo encadernado, uma nova leva de revistas com histórias, né, com uma coletânea com novas histórias do selo, o que aconteceria ser, o What If, e abordando aquilo que a gente estava falando, as grandes sagas. E outra coisa, todas as histórias inéditas ainda do Brasil, viu, Lê? Então tem o What If do Guerra Civil, What If Planet Hulk, What If World War Hulk, e What If Invasão Secreta e Reinado Sombrio. E também, eu acho que é o What If também de O Cerco, ou seja, com os finais alternativos de todas essas grandes sagas, que grande parte delas são da fase do Brian Bendis à frente dos Vingadores, inclusive a fase do Civil War, que era o Brian Bendis com o Mark Millar. Ou seja, eu acho que vale a pena sim a conferida. Essa aqui é do Brubaker. Qual? Essa aí, Invasão Secreta. Sim, mas olha aí, Greg Pak, que trabalhou no Planeta Hulk, Christos Cage, ele também foi autor dos Vingadores, e ele fez algumas, o que aconteceria a ser, e também histórias paralelas na época da fase dos Vingadores da Dinastia M. É um cara que escreve muito bem, viu, cara? Tem umas histórias, tem uma pegada boa de história, uma leva bem legal. Vou puxar as posições aqui. Meu amigo, então, sobre essas publicações aí, nós já falamos aí até bastante, né? Várias resenhas, inclusive. E, cara, isso originou a série que a Disney vai lançar, que começou em 2018, que é o What If, né? É uma série primorosa que já foi lançado o trailer, um trailer magnífico. E o que é que nós temos dessa série? Meus amigos, olha só, a gente foi escavucar, né? Porque saiu só o trailer, basicamente, até agora, né? O que nós temos. É o trailer que já foi lançado e que mostra, através de pequenas cenas, basicamente aquela brincadeira, né? Aquele jogo de cadeiras das identidades secretas das personalidades. Quem vai ser o alter ego dos heróis? Então, por exemplo, pelo que a gente viu no trailer, vai ter a Capitã Britânia, né? Ou seja, Peggy Carter, o que aconteceria se Peggy Carter fosse Capitão América? vamos usar esse nome, né? O que aconteceria se, eu acho bacana. Vai ter o que aconteceria se o Steve Rogers fosse o Homem de Ferro, e também o que aconteceria se o T'Challa fosse o Senhor das Estrelas, né? Uma coisa interessante, Potter, é que eles vão utilizar uma animação muito linda e baseado na aparência dos atores, né? Sim, inclusive com a dublagem dos comics, que é que a gente fala, não é comics, é baseado nos filmes. Isso. O estilo dela, Lê, me lembrou bastante. É uma animação que ela mescla 2D e 3D. E ela é bem limpa. O tom das cores adotadas, um tom pastel, um tom bem bonito. Chama a atenção pela luminosidade, aproveita, né? Realça as cenas e tudo. E ela me lembra bastante uma animação que passa, inclusive, na Netflix, que é o Príncipe e o Dragão. Cara, me lembrou demais.
o Príncipe e o Dragão. Eu não sei nem se é a mesma empresa ou talvez eles tenham, né? Contratado. Não, parece que foi mais de uma empresa. Se não me engano, foram pelo menos 2 empresas de animação que foram contratadas. Agora, se eu não me engano, serão 10 episódios, né? E cada episódio não tratará exclusivamente de um evento, e sim vários eventos. Isso que é legal. Ela tá sendo conduzida debaixo da asa do Kevin Feige, né? E ele falou, inclusive, isso. Tanto ele quanto os produtores. Eles falaram, não vai ter um episódio para cada filme, não. Ele falou, inclusive, um filme pode gerar vários outros episódios. Agora, se vai ter mais de uma temporada, vai depender da aceitação do público, né, meu amigo? Se não me engano, ela é dirigida pelo Brian Andrews, né? E o Stephen Frank, ele é o chefe da animação da série, né? E ela vai contar com as vozes dos atores, né? Voz original mesmo, realmente, dos atores. O que nos leva, né, a uma informação aí que tem um tom melancólico, né, meu amigo? Que vai ser, tecnicamente, eu acho que o último trabalho do Chadwick Boseman que vai ao ar, né? Porque ele já dublou o episódio dele, em que o personagem dele aparece. Que é justamente quando o T'Challa, antes de virar rei de Wakanda, acaba sendo sequestrado, né? pelo Yondu, e vai seguir as aventuras aí como o Senhor das Estrelas. Pois é, e o ator, né, vai ser o Jeffrey Wright, né, que vai ser o ator que vai fazer a voz do ator. Vai ser muito legal, cara. Sim, muito bacana, pelas imagens. O que me deixou triste foi uma coisa, cara. Eu não vi no trailer nenhuma do Conan, né? Tipo, a gente já viu várias aconteceria ser no What If dos quadrinhos, mas eu acredito que não vai ter do Conan, mas me surpreendam. Pois é, e parece que também não vai ter mais a participação especial do Stan Lee, né, cara? Do Boa Praça aí. Eu acho que em respeito, né? A Marvel disse que ela não ia mais colocar o Stan Lee fazendo a participação especial durante os filmes ou nas próximas produções. Tanto que ele já não apareceu, né, nas séries da Disney, né? Tanto da Wanda quanto do Capitão, e com certeza também não vai ter participação dele no Loki. Mas, poxa, seria interessante de repente ver, né, o Stan Lee fazer uma participaçãozinha. Pois é, né, Pota? E ela, se não me engano, a produção dessa série, ela não teve interrupção aí devido à pandemia, né? Se não me engano, ela seguiu direto, hein? Teletrabalho, né, cara? Os animadores aí continuaram trabalhando a todo vapor, de casa mesmo. Uma coisa que a gente estava falando, né, sobre a participação do Stan Lee, é que o Stan Lee, só por curiosidade, ele também, eventualmente, fez aparições recorrentes aí também na revista Que Aconteceria Ser. Inclusive, tem uma história bem bacana, que é o que aconteceria se os editores da Marvel fossem do Quarteto Fantástico. Aí aparece o Reed Richards, né, sendo o Stan Lee, aparece com bigode. O Coisa, obviamente, é o Jack Kirby. Na vida real, o Jack Kirby era o Coisa, né? Quem conhece um pouquinho da história do Jack Kirby. Então, a Susan Storm era uma editora, que eu não estou me lembrando do nome agora. Mas a Susan Storm era essa editora também. E eu não sei quem era o Tocha Humana, não sei se era o Dítico. Mas essa história, eu acho que ela não sei se ela foi publicada no Brasil. Eu acho que ela não foi publicada, ela não chegou a ser publicada, ela ainda está inédita do Brasil. Então, poxa, fica aí mais ou menos aí uma informação e fica um lamento aí. Poxa, seria legal ver o Stan Lee na série da Disney aí, pelo menos em um episódio aí. É verdade. E pelo que eu vi aqui na internet, a trilha sonora vai ficar por conta da Laura Cartman. Pessoal, sobre o lançamento da série, segundo aqui o site do Disney Plus Brasil, o calendário de lançamento, que nós vimos aqui o Loki, né, junho, Viúva Negra, julho, What If, entre junho e setembro, Shang-Chi, em 3 de setembro, cravado, Eternos, 5 de novembro, Miss Marvel, final de 2021, ainda sem dia exato. Caramba, Miss Marvel vai estrear antes do Gavião Arqueiro? Final de 2021 também, ainda sem dia exato. De repente ela vem antes dele, né? Pois é. Vai ser o ano da Disney, né, cara? Nos canais de streaming aí. Spider-Man No Way Home, 17 de dezembro de 2021. Já tá cravado. Meu amigo, não tem pra botar. E a gente fecha o ano da Marvel aí na Disney.
com chave de ouro de passagem, né? Muito conteúdo, muitos produtos aí, filme, série aí, animação. Caramba, o moleque tá bonito. E ainda por cima ainda tem gente como a gente para filtrar tudo isso e trazer embrulhado, né, para presente, bonitinho, mastigadinho, com todo carinho para quem acompanha o canal. Olha só. E aí, se você já leu alguma e, poxa, tem um apreço, né, gosta demais de alguma história, compartilha, né, com a gente, nos comentários e tudo. Olha, vocês esqueceram de falar da história que eu gostei, que é essa aqui. Então pode falar também, sinta-se à vontade. E também, né, Lê, fica uma ideia. Da mesma forma que a gente fez agora do que aconteceria ser, a gente poderia fazer também uma sobre os mundos paralelos, né? Do túnel do tempo da DC também. Que também aborda, são outras histórias que abordam outras realidades ali em paralelo ao universo oficial da concorrente da Marvel. Então, mas vai depender do pessoal aí. Vamos ver se o pessoal curte a ideia e também corresponde aí nos comentários e diz se quer ou se não quer. Qual foi a que tu mais gostou que tu leu do What If? Eu gostei do que aconteceria se a Feiticeira Escarlate não tivesse acabado com os mutantes e tivesse acabado com os poderes dos heróis. Cara, eu já gostei da Fênix, o que aconteceria se ela não tivesse morrido. Ela é bem triste e também, apesar de ser meio assim, meio nonsense, parecer meio nonsense, a do Conan nos dias atuais também, eu achei que foi uma história um pouco triste, assim, eu achei legal também. Meus amigos, é isso aí então, muito obrigado, a gente fica por aqui, a gente se encontra então no próximo vídeo, valeu, tchau. Até mais.